Já parou para pensar como é que se ensina um computador que uma maçã não é só uma maçã, mas que ela também é uma fruta e, mais ainda, um alimento? Pois é, hoje a gente vai mergulhar num mundo que vai muito além de um rótulo simples. A gente vai entender a estrutura do conhecimento. Bem-vindo à classificação hierárquica. Pra gente, isso é óbvio, né? Futebol é um esporte. Mas e para uma máquina? Como é que ela aprende essa relação? Ela não sabe por padrão que uma coisa faz parte de uma categoria maior. Alguém precisa ensinar, e é exatamente aí que entra a classificação hierárquica. Ela é a solução para esse desafio. Olha, essa imagem aqui mostra a diferença de um jeito perfeito. Do lado esquerdo, a classificação plana. Pensa nela como uma gaveta de tralha, sabe? Tá tudo jogado lá dentro, sem ordem nenhuma. Agora, à direita, a classificação hierárquica. É como uma estante toda organizada onde cada coisa tem o seu lugar exato. E por que isso importa tanto? Porque, ao entender essa organização, os modelos de inteligência artificial conseguem fazer previsões muito mais inteligentes. Eles não estão só adivinhando um rótulo, eles estão entendendo o contexto da coisa. Então, vamos botar isso em pratos limpos. Pensa na classificação hierárquica como se fosse uma árvore genealógica, só que para dados. As classes são organizadas numa taxonomia, com essas relações de quem é subclasse de quem é superclasse, e a gente vê isso em todo lugar, desde a forma como portais de notícias organizam as matérias, até como a bioinformática prevê as funções de uma proteína. E essas árvores genealógicas de dados podem ter basicamente duas formas. A da esquerda é a árvore, que é a mais simples. Cada classe tem só um pai, tipo o cachorro que vem de mamífero, ponto. Agora, e a da direita? Aquele é um DAG. A sigla parece um bicho de 7 cabeças, mas a ideia é bem simples. Uma classe pode ter vários pais. Pensa na classe morcego. Ele é um mamífero, mas também é uma criatura voadora. Com um DAG, ele pode herdar características dos dois grupos, o que deixa o modelo muito mais rico e completo. E para a gente poder falar sobre essas estruturas, a gente usa uma linguagem que é bem familiar, bem intuitiva. O pai é a categoria maior, tipo animal. O filho é a categoria menor que está dentro dela, como o cachorro. E os ancestrais? Bom, são toda a linhagem acima. Cachorro tem como ancestrais mamífero, animal e por aí vai. Simples, né? Certo. Antes da gente sair tentando resolver um problema de classificação hierárquica, a gente precisa primeiro entender do que ele é feito, dissecar ele, sabe? Para fazer esse diagnóstico, vamos usar um checklist bem simples, de 3 pontos. Então tá aqui o nosso checklist para entender qualquer problema. Primeiro, a hierarquia. A estrutura é uma árvore simples ou é um DAG mais complexo, como a gente viu? Segundo, o caminho. Um item pode ser classificado em vários ramos ao mesmo tempo, tipo um filme que é comédia e ação. Isso é o que a gente chama de multirótulo. E terceiro, a profundidade. O modelo precisa sempre ir até a classificação mais específica de todas lá na folha da árvore, ou ele pode parar numa categoria mais geral no meio do caminho. Ter essas respostas é como ter um mapa na mão para escolher a abordagem certa. Agora que a gente já sabe como analisar o problema, vamos ver como resolver. Existem basicamente duas grandes filosofias, duas estratégias principais para isso. É uma escolha. Ou a gente quebra o problema em pedacinhos menores, ou a gente tenta atacar tudo de uma vez só. E essa analogia aqui, nossa, ela ilustra as duas abordagens perfeitamente. A abordagem local é tipo montar um comitê de especialistas. Cada classificador é treinado por uma partezinha da hierarquia. Já a abordagem global, que também chamam de Big Bang, tenta criar um único cérebro gigante, um modelo super complexo que leva em conta a hierarquia inteira de uma vez só, já no treinamento. Bom, a abordagem local mais comum que tem é essa: criar um mini especialista para cada categoria. Pensa assim. Para a categoria cachorro, a gente treina um modelo que só sabe responder sim a um cachorro ou não, não é. E para ele aprender, ele olha para os irmãos, tipo gato e pássaro, como exemplos do que ele não é. É uma abordagem super detalhada, mas claro, pode acabar exigindo um monte de modelos diferentes. Uma outra forma é agrupar as decisões. Em vez de um especialista para cada classe, a gente cria um especialista para cada pai. Por exemplo, o modelo do animal de estimação teria só uma tarefa: decidir entre os filhos diretos dele. É um cachorro, um gato ou um pássaro? Isso acaba sendo mais eficiente porque, no total, a gente precisa treinar menos classificadores. A terceira abordagem local, que é um pouco menos comum, é ter um classificador para cada nível da árvore. Só que aí tem um problema, um risco de inconsistência. Um modelo do nível 1 pode olhar para um bicho e dizer é um mamífero, mas o modelo do nível 2, que não conversa com o primeiro, pode classificar o mesmo bicho como um canário. Vira uma bagunça, um conflito lógico.
Mas olha, todas essas abordagens locais têm um ponto fraco, um verdadeiro calcanhar de Aquiles. Como a decisão vai sendo tomada de cima para baixo, um erro lá no comecinho do caminho é catastrófico. Se o modelo classifica, sem querer, um cachorro como réptil lá no topo da árvore, já era. Ele nunca mais vai achar o caminho certo para Golden Retriever. O erro se propaga e não tem mais volta. E é justamente para fugir desse problemão que existe a abordagem global. Em vez daquele comitê, a gente tem um único cérebro que aprende a hierarquia inteira de uma só vez. Isso evita essa propagação de erros, porque ele está olhando todas as conexões ao mesmo tempo. A desvantagem? Claro, construir esse supermodelo é uma tarefa bem mais complexa. Beleza, construímos nosso modelo. Mas como é que a gente sabe se ele está funcionando bem? As medidas de certo e errado que a gente costuma usar não funcionam aqui. A gente precisa de um jeito mais inteligente de avaliar o sucesso. Um jeito em que errado pode ser, na verdade, parcialmente certo. Pensa nesse exemplo aqui. Se a resposta certa é futebol e o modelo responde esportes, isso é um erro total? Claro que não, né? A previsão não foi super específica, mas ela está no caminho certo. É muito melhor do que prever política, por exemplo. Uma métrica simples de acertou ou errou simplesmente joga essa informação toda no lixo. Então o ponto crucial é este. Nem todo erro tem o mesmo peso. A gravidade de uma classificação errada depende da distância que ela está da classe certa dentro da hierarquia. Prever uma classe irmã é um erro pequeno. Agora, prever uma prima distante de outro galho da árvore é um erro bem maior. E isso leva a gente para a solução mais moderna desse problema de avaliação. As métricas mais interessantes hoje em dia não se baseiam em distância, mas sim em ancestralidade. A ideia é focar na linhagem, nos ancestrais que a previsão e a verdade têm em comum. É uma abordagem muito mais elegante. Tá, e como é que isso funciona na prática? É bem mais simples do que parece. Olha só, imagina que a resposta certa é Poodle e o modelo previu Golden Retriever. Para medir o sucesso, a gente não olha só se acertou ou errou. A gente olha os ancestrais em comum. Cão doméstico, canídeo, mamífero. Quanto mais ancestrais em comum, maior a pontuação. A gente mede tanto a precisão quanto o recall com base nessa sobreposição da linhagem. No fim das contas, o sucesso deixa de ser binário. Ele é medido pelo quão próximo da família a previsão conseguiu chegar. Para a gente fechar, vamos conectar tudo isso de volta ao impacto no mundo real. Afinal, por que ter todo esse trabalho para entender essas estruturas? Porque, no fundo, essa técnica é a espinha dorsal de muitas aplicações super complexas. Na bioinformática, ela ajuda a organizar todo o conhecimento sobre as funções das proteínas. Na internet, é ela que permite que um agregador de notícias pegue milhares de artigos e organize tudo automaticamente em tópicos e subtópicos de um jeito coerente. E para terminar, fica aqui uma reflexão. No mundo onde a quantidade de dados dobra cada vez mais rápido, pensar de forma hierárquica é mais do que uma técnica de programação. É uma ferramenta essencial para a gente encontrar ordem no meio do caos. Onde mais a gente poderia aplicar essa ideia de árvore genealógica para os dados e, com isso, destravar novos entendimentos? A resposta para essa pergunta pode muito bem definir qual vai ser a próxima grande inovação.